Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Chefe arrogante testa filha de mecânico negro. Ela se sai melhor que todos os seus engenheiros. Em uma grande empresa de engenharia industrial em Houston, Texas, reinava um homem tão temido quanto admirado, Walter Ainsley. Fundador da Ainsley Motors, ele era a personificação do sonho americano, pelo menos aos seus próprios olhos. Começando com uma pequena oficina familiar com seu pai na década de 1980, ele transformou a empresa em um império internacional especializado no projeto de motores de alto desempenho para aplicações aeroespaciais, automobilísticas e até mesmo militares. Seu nome apareceu em revistas especializadas, suas entrevistas foram citadas em escolas de engenharia e suas palestras esgotaram em poucas horas. Ele gostava de ser descrito como alguém com um cérebro calibrado para a perfeição mecânica e gostava de se considerar o Steve Jobs do motor de combustão. Mas por trás da aparência de gênio e empreendedor visionário, Walter Ainsley escondia um orgulho feroz e uma visão de mundo rígida. Ele acreditava que excelência e pedigree acadêmico eram inseparáveis. Segundo ele, apenas graduados do MIT, Stanford ou Caltech poderiam ter a esperança de entender as complexidades de seus motores competitivos. Ele confiava apenas em currículos repletos de honrarias, ternos bem feitos e palavras complicadas. Para ele, competência tinha uma cor, um sotaque, um código de vestimenta, e muitas vezes pele clara. Ele nunca dizia isso abertamente, é claro, mas suas decisões, sua aparência, seus silêncios falavam por ele. Ele tolerava mecânicos de origens modestas, mas os mantinha distantes de decisões estratégicas. Esperava-se que executassem, não pensassem. Observassem, não inovassem. E, no entanto, nas profundezas deste império, escondido atrás dos pistões, dos vapores de óleo e do tilintar metálico, trabalhava um homem cuja competência silenciosa poderia ter abalado as certezas de Walter, se ele tivesse se dado ao trabalho de olhá-lo de forma diferente. Esse homem era Jeremiah Cole. Negro na casa dos 50, alto, com mãos desgastadas por 2 décadas de trabalho braçal, Jeremiah nunca levantava a voz. Mas todos sabiam que quando uma locomotiva recalcitrante resistia a tudo, acabava sendo levada ao Papa Cole, como alguns dos jovens recrutas o chamavam carinhosamente. Jeremiah não se limitava a consertar as coisas. Ele entendia. Sentia a mecânica como uma forma de linguagem viva. Enquanto outros confiavam em diagnósticos digitais, ele encostava o ouvido no bloco do motor, ouvia o ritmo e adivinhava a falha. Anotava tudo em cadernos velhos e desgastados. Curvas de pressão, variações de temperatura, margens de erro, mas também esboços feitos à mão. Tinha uma mente clara, quase científica, mas nunca falava sobre isso, convencido de que neste mundo, seu conhecimento jamais seria levado a sério. O que poucas pessoas realmente sabiam era que Jeremiah não estava sozinho. Ele tinha uma filha, Maya, e esta jovem crescerá cercada por faíscas de solda e pelo cheiro de metal queimado. Desde os 6 anos de idade, ela vagava pelos corredores da garagem da família com seus enormes óculos de segurança, fazendo 1000 perguntas sobre como funcionava um virabrequim ou uma caixa de câmbio sequencial. Maya Cole não era uma criança comum. Não foi apenas o amor do pai que a levou a se interessar por mecânica. Ela nasceu com uma inteligência aguçada, analítica, quase intuitiva, capaz de visualizar a dinâmica interna de um motor da mesma forma que outros visualizam uma melodia. Mesmo antes do ensino médio, ela desmontava e remontava motores antigos de cortadores de grama por diversão. Aos 14 anos, conseguiu melhorar o desempenho de um antigo motor V8 modificando a entrada de ar, para espanto do pai. Ele guardou o motor como uma relíquia, um símbolo do seu gênio em ascensão. Aos 22 anos, Maya Cole se formou em engenharia mecânica por uma faculdade comunitária de Houston. Não era o MIT, não era Stanford, nem mesmo a Universidade Estadual do Texas. Para muitos recrutadores, isso foi o suficiente para colocá-la no grupo de boa para lojas, não para design. E, no entanto, seu histórico acadêmico era impecável. Oradora da turma. Projetos de formatura elogiados pelos professores. Membro ativa de um clube de robótica onde construiu um motor elétrico compacto capaz de rivalizar com os da NASA, mas sem os meios necessários. Ela havia se candidatado a mais de 50 estágios em empresas automotivas, aeroespaciais e industriais. Nenhuma resposta positiva. Na maioria das vezes era silêncio. Às vezes, recebia uma resposta automática. Mas também havia entrevistas esporádicas em que o entusiasmo da pessoa ao telefone esfriava repentinamente ao descobrir seu nome ou ainda mais, ao ver seu rosto em um vídeo.
A verdade era dura. Nem seu diploma nem sua inteligência eram suficientes para esconder o que alguns consideravam uma falha: ser uma jovem negra de origem modesta. Então, Maya decidiu construir seu próprio laboratório em silêncio. À noite, ela se encontrava com o pai na modesta garagem da família, aquela onde ela havia crescido, onde as ferramentas tinham alma e os motores memória. Juntos, eles desmontavam, consertavam e inventavam. Seu pai a ouvia com orgulho, deixando-a propor, corrigir, errar e recomeçar. Maya desenhava à mão livre o layout detalhado de um turbocompressor rotativo ou de um sistema de arrefecimento por recirculação. Ela conseguia identificar anomalias no motor simplesmente ouvindo-o funcionar por alguns segundos. Ela tinha ouvido de músico, mão firme e um instinto matemático excepcional. Mas no mundo fechado da Ainsley Motors, o nome Cole só evocava imagens de um simples mecânico no chão de fábrica. Um operário de fábrica, não um engenheiro, e certamente não um candidato legítimo para um cargo decisório. Certa manhã a empresa estava em crise. Um protótipo de um motor híbrido de última geração, que deveria ser o carro-chefe da Ainsley Motors, recusou-se a dar partida. Um motor que custou mais de $300 mil em pesquisa e desenvolvimento. O projeto estava sob embargo e era altamente confidencial. Várias equipes de engenheiros trabalharam dia e noite. Sem resultados. Relatórios técnicos se acumulavam. A tensão aumentava. Então, Walter Ainsley, exasperado, fez o que chamou de um chamado à genialidade. Reuniu todos os chefes de departamento e fez um anúncio solene. Quem resolver este problema receberá uma promoção imediata e um bônus de 6 dígitos. Este motor é o nosso futuro. E eu não tolerarei o fracasso. Nas sombras, Jeremiah Cole ouvia. Ele conhecia bem os motores, mesmo os chamados revolucionários. Já vira dezenas deles quebrarem devido a um simples erro de lógica ou a um descuido humano. Ele chegou em casa naquela noite com uma expressão preocupada. Maya, ocupada consertando uma caixa de câmbio velha, olhou para cima. Pai? Está tudo bem? Ele sentou-se lentamente, parecendo hesitante. Há um motor em funcionamento. Ninguém entende o que está errado. Nem mesmo os grandes engenheiros. E eles lançaram um desafio. Maya levantou as sobrancelhas. Você quer que eu dê uma olhada? Jeremias hesitou. É arriscado. Você sabe como eles são. Mas quero que o mundo saiba o seu valor, mesmo que isso signifique a arrogância de um homem como Walter. No dia seguinte, na oficina principal, sob as fracas luzes fluorescentes e o zumbido das máquinas, Jeremiah criou coragem. Aproximou-se do círculo interno de engenheiros, supervisores e do próprio Walter, que franzia a testa para o motor. Ele esperou até que o silêncio retornasse e então disse: Senhor Ainsley, sei que o senhor está procurando uma solução. Eu acho que minha filha pode ajudá-lo. O silêncio que se seguiu foi glacial. Todos os olhares se voltaram para ele. Walter virou-se lentamente com um sorriso irônico no rosto, quase divertido. Sua filha, repetiu ele. Mecânica de oficina? Ele zombou. Muito bem. Traga-a amanhã. Vai nos fazer rir um pouco. O tom era condescendente, quase cruel. Mas Jeremiah, com os punhos cerrados, não disse nada. Assentiu com dignidade. Ele sabia. Ele sabia o que Maya ia fazer. Na manhã seguinte, Maya Cole atravessou as grandes portas da oficina principal da Ainsley Motors. Sob o olhar cauteloso dos funcionários já reunidos em volta do motor com defeito. Ela usava um macacão cinza levemente desgastado, com algumas marcas de graxa nos joelhos, um traje funcional, sem a intenção de impressionar. Seu cabelo cuidadosamente preso revelava um rosto calmo e concentrado. Seu olhar era afiado como uma lâmina afiada, sem um pingo de hesitação. Ela sabia por que estava ali, mas eles viam isso de forma diferente. Os engenheiros de jaleco branco, orgulhosos detentores de títulos de prestígio, observavam-no com uma mistura de desdém, incompreensão e discreta zombaria. Um deles sussurrou para o colega: Ela é a famosa filha do mecânico. Sério? Outro zombou. Espero que ela saiba fazer outra coisa além de trocar filtros de óleo. Walter Ainsley deu um passo à frente, imóvel em seu eu teatral. Cruzou os braços, dominando o palco como um diretor de palco. Este é o nosso convidado de hoje, disse ele ironicamente. O motor à sua frente, senhorita, é um protótipo de motor híbrido de fusão no qual meus melhores funcionários têm trabalhado. Se por algum milagre você encontrar o problema, eu a contratarei. Mas entre nós dois, duvido que você sequer saiba por onde começar. Algumas risadas irromperam. Maya permaneceu impassível. Ela não respondeu. Não tinha nada a provar com palavras. Ela se aproximou do motor, sem medo, sem hesitação.
Estendeu a mão e colocou 2 dedos no bloco, como se sentisse a temperatura, a energia residual. Então fechou os olhos por alguns segundos, respirando profundamente, como um músico antes da primeira nota. Então ela abriu os olhos, e ali, seu olhar havia mudado. Mais analítico. Preciso. Ela se abaixou, caminhou ao redor do dispositivo, examinou cada fiação, cada sensor, cada parafuso de fixação. Silêncio na oficina. Então ela murmurou em voz baixa, quase para si mesma. Você modificou o sistema de injeção para aumentar a pressão de admissão, mas esqueceu de recalibrar o regulador eletrônico de compressão. O sistema não consegue lidar com o aumento. Ele está se protegendo desligando. Um dos engenheiros franziu a testa. É impossível, verificamos esse parâmetro. Mas Maya não estava ouvindo. Ela já tinha começado a trabalhar. Calma, rápida, confiante. Ela pegou as ferramentas como se as tivesse largado no dia anterior. Reprogramou manualmente o regulador acessando o painel interno. Desativou um dispositivo de segurança oculto e reconectou os cabos de acordo com um diagrama que rabiscou com giz no chão, um plano fluido, claro e inventivo. Um dos engenheiros aproximou-se discretamente, observando o diagrama. Espera. Ela contornou o módulo principal sem passar pelo decodificador térmico? Isso é brilhante. Menos de 20 minutos depois, Maya ajustou o último parafuso, deu um passo para trás e apertou o botão de partida. O motor tossiu uma vez e então começou a roncar. Um estrondo profundo, perfeito e controlado. Um som puro e harmonioso, como um coração redescoberto. Um silêncio completo tomou conta do estúdio. As risadas se foram. Tudo o que restava eram rostos congelados. Olhares perplexos. E Walter Ainsley, braços pendurados, boca entreaberta, incapaz de pronunciar uma única palavra. Seus engenheiros se aproximaram lentamente, como se estivessem hipnotizados. Um deles, ainda incrédulo, murmurou. E como? Como você fez isso? Maya olhou para ele calmamente. Seu tom era gentil, mas firme. Eu escutei. E olhei para o que você não viu. Walter Ainsley, normalmente tão seguro de si, tão rápido em dominar qualquer conversa, ficou paralisado, com as bochechas coradas por uma mistura de raiva, constrangimento e admiração forçada. Seu olhar desviou-se do motor rugindo para Maya, como se estivesse com dificuldade para compreender o que acabará de ver. A evidência estava ali, gritante. Uma jovem mulher, sem um diploma de prestígio, sem um título pomposo, sem um terno. Tinha acabado de resolver um problema que havia escapado à elite de seus engenheiros. Após alguns segundos de silêncio tenso, ele recuperou a compostura e declarou, num tom mais sério do que o habitual. Você começa na segunda-feira. Engenheiro-chefe assistente. Ele provavelmente pensou que a oferta seria recebida como uma vitória, um gesto de generosidade, uma forma de consagração. Mas Maya não se incomodou. Ela olhou para ele calmamente, com um olhar firme, sem arrogância ou agressividade. Respondeu com uma voz calma, mas firme, cada palavra pesando como um veredito. Não quero uma posição obtida de surpresa, num desafio improvisado, na esperança de permanecer dócil, porque você me ofereceu uma oportunidade. Ela deu um passo à frente. Quero um contrato justo. Um contrato de verdade. Com termos claros, um plano de carreira e o respeito que advém das minhas habilidades. Walter abriu a boca, pronto para discutir, mas ela se adiantou. E acima de tudo, quero que meu pai, Jeremiah Cole, que trabalhou aqui por mais de 20 anos sem nunca pedir nada além de poder fazer seu trabalho em paz, seja finalmente reconhecido pelo que é. Um mestre mecânico. Não apenas mais um trabalhador anônimo. O silêncio era ainda mais pesado do que antes. Os engenheiros se entreolharam. Alguns estavam visivelmente comovidos. Outros desconfortáveis. Alguns rostos começaram a mudar, a duvidar, a compreender. Jeremiah, que permanecerá em segundo plano durante toda a cena, não disse nada, mas seus olhos brilhavam, com imenso orgulho, com uma emoção reprimida por anos. Era sua filha falando, sim, mas ela também carregava consigo todos os seus anos de invisibilidade, de esforço silencioso, de conhecimento não reconhecido. Um murmúrio percorreu a sala, como um arrepio de verdade. Walter, porém, ficou paralisado por um instante. Desviou o olhar ligeiramente como se aquele olhar, o de Maya, fosse mais difícil de encarar do que todos os motores quebrados de sua companhia. Então, lentamente ele abaixou a cabeça. Não um gesto teatral, mas um claro sinal de questionamento. Respirou fundo e finalmente disse, com a voz um pouco rouca. Muito bem. Você tem razão. Ele hesitou como se estivesse se forçando a cruzar uma linha interna. Vocês dois provaram que talento nem sempre veste terno ou diploma. Fui precipitado em julgar.
estou disposto a reconsiderar os termos. Por vocês dois. Maia apenas assentiu. Nenhum triunfo em seu olhar. Apenas uma dignidade silenciosa. Poucos meses depois, a atmosfera na Ainsley Motors mudou drasticamente. Os corredores antes rígidos e extremamente hierárquicos, agora continham uma nova energia, mais aberta, mais vibrante. Maia Colley, agora chefe de uma pequena unidade de inovação, liderava uma equipe de engenheiros com trajetórias muito distintas. Havia um engenheiro autodidata do Bronx, uma jovem latina com diploma de ensino médio técnico e um refugiado sírio apaixonado por energia limpa. Cada um tinha suas características e histórias únicas, mas todos olhavam para Maia com respeito, não apenas por seu talento nato, mas por sua capacidade de ouvir, explicar e encorajar. Ela não era apenas uma engenheira brilhante. Ela havia se tornado um modelo a ser seguido. Todas as sextas-feiras, ela organizava sessões em que cada membro da equipe apresentava uma ideia, por mais maluca que fosse. Ela nunca descartava uma sugestão sem uma investigação mais aprofundada. Insistia que os jovens estagiários comparecessem às reuniões técnicas, mesmo que tivessem apenas o ensino médio. O escritório dela não estava trancado. Ela não tinha nada a proteger, pois compartilhava tudo. Quanto a Jeremiah, ele finalmente havia saído das sombras. Nomeado instrutor técnico interno, ele agora treinava novos recrutas, incluindo alguns jovens engenheiros recém-saídos de universidades de prestígio. E todos eles, sem exceção, estavam fascinados por sua maneira de falar motores, como os outros falam uma língua antiga. Ele nunca se gabou, mas aqueles que o ouviam rapidamente entendiam que ele não era apenas um mecânico, era um artesão, um pensador, um transmissor de conhecimento. E até Walter Ainsley, embora mantivesse o orgulho e a atitude de capitão da indústria, havia evoluído visivelmente. Às vezes impunha visitas surpresa às oficinas, apertava a mão de técnicos e, acima de tudo, abria os processos de recrutamento para novos perfis, sem exigir a famosa lista de ouro das universidades de elite. Ele frequentemente falava sobre Maia em entrevistas, não para se glorificar, mas como um exemplo de um ponto de virada na cultura de sua empresa. Certa vez ele disse a um jornalista: "Ela me ensinou que um bom motor pode nascer de uma boa mente, não importa de onde ela venha." Certa noite na velha garagem da família, mais uma vez um refúgio de paz e memórias, Maia e Jeremiah estavam sentados em 2 bancos de madeira ao redor de uma velha locomotiva que eles haviam reformado juntos, apenas por diversão. A luz era suave. As ferramentas estavam guardadas. O silêncio não era opressivo, era reconfortante. Maia levantou os olhos de suas anotações e olhou para seu pai. "Sabe, você me ensinou tudo. Aquele motor ali que eu consertei na Ainsley também era obra sua. Sem você eu nunca teria entendido o que estava ouvindo." Jeremiah sorriu lentamente. Colocou a mão grande e áspera no ombro da filha. "Não, minha filha. O que eu te dei foram chaves. Mas foi você quem abriu as portas." Ele fez uma pausa, seu olhar distante. "Você foi mais longe do que eu. Você falou onde eu permaneci em silêncio por anos. Você ousou reivindicar o seu lugar, e o meu." Ele olhou para ela com ternura. "E essa é a verdadeira vitória." Maia baixou os olhos com lágrimas brotando. Ela não era mais a filha do mecânico. Tornará-se herdeira de um conhecimento, de uma luta e de uma dignidade transmitida sem palavras. No leve zumbido de um motor que eles tinham acabado de ligar juntos, quase era possível ouvir a canção discreta de 2 gerações que finalmente se fizeram ouvir.